Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas, terças-feiras e quartas, dando continuidade com o programa Palavras da Fé, às quintas e sextas-feiras. Como todos sabemos, esses programas são programas evangelísticos que têm como objetivo levar uma palavra ao seu coração, ou seja, a palavra de Deus ao seu coração, a palavra que é viva, poderosa, que transforma as vidas. E hoje nós vamos falar, não somente hoje, mas nós vamos fazer uma série de estudos sobre a pessoa mais importante da nossa história. A pessoa que mudou a história e que foi considerado pelo próprio Deus, que deu um nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus. Então nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus e hoje nós vamos começar estudando sobre o nome de Jesus. Não especificamente o nome, a palavra, mas a essência desse nome, o que esse nome significa para nós. Porque Jesus veio à Terra, o que Ele fez e por que Ele esteve aqui entre nós. Sendo Deus, humilhou-se, tomou forma humana e veio à Terra e sofreu morte de cruz, passou por morte de cruz. E diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Jesus. Então é sobre esse nome que nós vamos estudar hoje, aprender um pouco mais. Temos curiosidades de aprender ou de estudar pessoas famosas, de conhecer de biografia de pessoas famosas. E é muito interessante, né? Pessoas cultas, pessoas que nos deixaram um legado. E por que não nós nos dedicarmos a estudar sobre esse nome que está acima de todo nome? Sobre a pessoa mais importante que pisou nessa terra. Então, nós não podemos, de uma espécie nenhuma, de maneira nenhuma, esquecer que Ele continua vivo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele hoje continua fazendo, só que hoje Ele atua de uma forma diferente, através do Espírito Santo que veio ficar conosco. Quando Ele foi para o céu, Ele deixou aqui o Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, que nos ensina. E por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês. Porque eu sou uma mensageira, nós somos embaixadores de Deus. Estamos aqui para dar continuidade ao que Jesus começou, o Evangelho da Graça, o Evangelho das Boas Novas. Como nós estamos começando a falar, nós vamos conversar sobre o personagem Jesus. Eu até procurei uma definição, que definisse justamente o personagem. Personagem é a pessoa que é objeto de atenção por suas qualidades, posição social e por circunstâncias. Então, Jesus foi um personagem ilustre. Pois tudo isso, essas características estão na pessoa de Jesus. Ele chamou a atenção pelas suas qualidades e também pela sua posição social e pelas circunstâncias que ele sofreu e circunstâncias que ele trouxe também para o mundo. Ou seja, o mundo foi dividido, a era foi dividida desde a época de Jesus. Nós podemos contar no calendário, até antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi o único que, quando pisou nesta terra, a figura mais ilustre,
que dividiu o nosso calendário. Então hoje nós vamos conhecer, nos aprofundar um pouco mais e depois vamos dar continuidade ao ensino ou ao estudo sobre Jesus Cristo. Há 2000 anos, nasceu uma criança que recebeu o nome Jesus. Mas não foram os pais dele que deram o nome. Vamos olhar quem foi que deu o nome a essa criança de Jesus? E nós não estamos falando aqui simplesmente do nome Jesus, da palavra Jesus. Nós estamos vendo quem foi essa pessoa ilustre que recebeu esse nome e que fez jus ao que foi escrito a respeito dele. Mateus, no capítulo 1, versículo 18, diz assim. Se vocês têm Bíblia e quiserem abrir, podem abrir. É uma história bem importante, bem conhecida, e todos nós já conhecemos. O nascimento de Jesus foi assim. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-lo a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Essa é uma história que nós todos já conhecemos, né? Mas vamos dar continuidade. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, que deverás dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Jesus não recebeu o nome dos pais. Interessante, não é? Cada casal que está grávidos, né? O desejo deles é nascer o filho e eles darem o nome. Mas antes mesmo dessa criança nascer, o anjo do Senhor apareceu a José e anunciou que ele não temesse, que ele não ficasse preocupado com a criança que estava no ventre de Maria, porque aquela criança era uma criança especial, era uma criança sobrenatural. Ele estava ali pelo Espírito Santo. Não era um homem comum, uma pessoa comum. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, vindo, né, que foi gerado pelo Espírito Santo, ele veio de Deus, ele precisava de um útero materno para aparecer na terra, para se colocar na terra como posição de legalidade. Porque a Bíblia diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E a porta de entrada no mundo é o ventre materno. Então Jesus veio e fez tudo sobre a lei. Ele nasceu de uma mulher, de uma jovem que era virgem e continuou virgem até ele nascer. E quando o anjo apareceu a José, José deve ter ficado bem atemorizado, não é? E disse: por que isso? No coração dele ele deve ter pensado assim. E o anjo lhe disse: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mundo naquela época que Jesus nasceu e hoje continua no pecado, uma decadência moral, uma miséria. Nós estamos vendo como está o mundo e não era diferente quando Jesus nasceu. Estava sob o Império Romano. E ali estava uma dificuldade muito grande, principalmente para o povo judeu. Mas Jesus veio nessa época. Mas só que os judeus esperavam que ele viesse como um rei nascendo em um palácio, estavam esperando o Messias, que ele viesse como um rei no palácio para dominar e tudo, enfim. Só que Jesus não veio como eles desejavam. O reino de Cristo, o reino de Deus é um reino diferente. Não é um reino mundial, não é um reino dessa terra. O reino de Cristo é reino espiritual. E quando ele perguntou, quando ele ficou assim meio
como que pasmado, né, com a notícia do anjo, ele disse que ele viria para salvar o povo dos seus pecados. E já havia uma profecia que Jesus Cristo viria, porque antes, ao profeta Isaías, ele já profetizava que uma virgem ia ficar grávida. Vamos dar continuidade à leitura. No versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Isso foi o profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quem era Jesus? Quem era essa criança? Ele era o Salvador da humanidade, que estava vindo para salvar o povo dos seus pecados. Não era salvar do Império Romano, mas para salvar o povo dos seus pecados, libertar da vida eterna. E era também o Emanuel. Ele disse assim: incorporais o nome nele também, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Jesus era o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aquela criança que nasceu há 2000 anos, aquela criança que nasceu num berço de palha, como nós sabemos, né, porque não havia lugar para ele, quando Maria estava para dar à luz. Então, é uma história que a gente fala em outra vez. Ele nasceu numa manjedoura, numa situação de humildade. Jesus não nasceu num palácio. Tanto que a sua posição social, né, como nós falamos aqui, que personagem tem suas qualidades por sua posição social, e a posição social de Jesus não era de chamar a atenção. Era uma pessoa simples, nasceu numa família simples, o pai dele era carpinteiro. É tanto que ele foi muito assim, desacreditado quando Jesus começou a fazer milagres, a pregar, que o povo se admirava. Então, alguns disseram assim: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Nós conhecemos os irmãos dele, conhecemos ele, como pode isso? Então Jesus foi desacreditado, porque ele nasceu numa família pobre, os pais dele eram pessoas simples, e ele também era de Nazaré, da Galileia. Nazaré era um povoado, uma vila que pertencia à Galileia, morava poucas pessoas, não tinha ninguém ilustre ali. Mas ele veio e nasceu ali. Porque Jesus não veio para receber pompas humanas. Jesus não veio para se exaltar. Mas Jesus veio para se humilhar, para através da humilhação dele, que até foi morto de cruz, que é a morte mais humilhante que havia naquela época, mas tudo com um objetivo. E o objetivo era conforme o anjo disse: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas por incrível que pareça, Jesus não foi aceito. Não foi aceito como ele de fato era o Salvador do mundo, como Deus já conosco. Já pensou, nós tivemos Deus conosco, Emanuel, em nosso meio, tomou forma humana e conviveu conosco. Ele experimentou tudo que o ser humano experimentou. Mas ele foi em tudo irrepreensível. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 22, diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, ele não enganou ninguém. Então Jesus nunca teve pecado. Desde a sua procedência, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele continuou santo até o momento que foi para a glória. Na cruz, ele tomou os nossos pecados. Esse foi um momento muito difícil para Jesus, porque ele não tinha culpa nenhuma. Mas Deus colocou sobre ele todas as nossas iniquidades.
E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, está escrito lá em Isaías, que olhava-se para ele e não tinha beleza nenhuma. Ele ficou transfigurado, foi tão machucado, tão maltratado, que não parecia mais nem pessoa humana, de tanto castigo que Jesus recebeu. Então, todas as nossas doenças, nossas enfermidades e nossos pecados caíram em Jesus. É tanto que na cruz, eu estava ouvindo essa semana um pregador falando, né? E que está escrito na Bíblia, que na cruz, de meio-dia, 3 horas da tarde, no momento em que Jesus Cristo estava na cruz, o sol escureceu. Ou seja, esse pregador falando, e eu achei muito interessante, ele dizendo, o sofrimento de Jesus Cristo era tão grande, ele estava tão triturado, vamos dizer assim, tão açoitado. Diz que a pele, os ossos ficaram expostos. Tem aquele filme do Mel Gibson, mas diz que ainda não retrata verdadeiramente o que aconteceu. Então, o sol escureceu, ou seja, Jesus passou de meio-dia até 3 horas naquele sofrimento, mas como uma providência divina, para que ele não fosse o tempo todo visto da forma que estava. Mas era necessário que Jesus passasse aquilo, porque só assim ele podia resgatar-nos dos nossos pecados, como o anjo disse, orais o nome dele, Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ou seja, ele veio para nos resgatar. E nós sabemos que todo resgate tem um preço. E o preço do nosso resgate foi o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus ressuscitou, ele foi sepultado, e quando ele ressuscitou, Maria estava lá no templo esperando. Logo no primeiro dia da semana, Maria foi ao cemitério, ao sepulcro, para ver o corpo dele, né, para colocar. Eles, naquela época, costumavam a perfumar os corpos. E quando chegou lá, não encontrou, mas Jesus estava ressurreto. E quando ele falou, Maria, quem buscas? Aí ela disse, pensando que era o jardineiro, Senhor, diga onde colocaste, que eu irei buscar. Aí Jesus falou, Maria. Aí quando Jesus falou Maria, de uma forma costumeira, de uma forma que Maria estava acostumada a escutar, reconheceu a voz do Mestre. E ela disse, Rabone. Aí eu tenho a impressão que Maria partiu assim, ou seja, quis abraçá-lo. Que ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Então, Jesus ressuscitou. E o que Jesus iria fazer? Subir ao Pai, porque depois ele estava com os discípulos, ele apareceu aos discípulos depois. Ele disse, vai avisar aos discípulos e avise a Pedro. Pedro, aquele que havia negado. Mas ali estava um Jesus ressurreto e um Jesus amoroso, que ele veio para isso, para perdoar, para salvar, para resgatar, para libertar. Ele disse, avise a Pedro, ou seja, não deixe Pedro de fora, avise que eu ressuscitei. E nesse ínter ele foi ao Pai. E ele foi fazer o quê? Ele foi oferecer o seu sangue diante do Pai. Porque havia uma simbologia, né? Desde o Antigo Testamento, que os sumos sacerdotes entravam no santuário, no Santo dos Santos, com o sangue de animais para oferecer como oblação dos pecados da humanidade. Aqueles que chegavam no templo, levavam um cordeiro para oferecer o sangue. O sumo sacerdote entrava no santuário, no Santíssimo, no Santo dos Santos. Então, a Bíblia fala que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, que apresentou-se não no santuário terrestre, mas no santuário celeste, diante do Pai, levando o sangue dele, oferecendo a si mesmo por nós. Louvado seja Deus. É muito bom, é maravilhoso conhecermos a respeito desse Jesus. Porque muitas vezes nós esquecemos, com tanta atividade na vida, com tantos afazeres, nós nos esquecemos de estudar a Bíblia, nos esquecemos. Nas épocas costumeiras de Natal, Semana Santa, a gente sempre está lembrado mais de Jesus.
Nós passando isso, parece que há assim, uma letargia, um descaso, e as pessoas esquecem de ver o que é Jesus, ou seja, de cultuá-lo, porque o culto a Jesus não é apenas na igreja. Nós cultuamos Ele em nosso coração, nós cultuamos Ele quando nós abrimos nossa boca e falamos com Ele, e dizemos a Ele que o amamos, que agradecemos por tudo que Ele fez, por tão grande sacrifício que Ele fez por nós, por amor. Então nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso, sobre a história de Jesus, quem foi Jesus, o que Ele é, o que Ele continua sendo ainda hoje e o que Ele está querendo de nós. Não deixar que Ele fique no esquecimento. Quando muitos não receberam, como nós vimos, né, que Ele veio para os que era seu. Lá em João diz que Ele veio para os que era seu, mas muitos não receberam. Nós já falamos da posição social de Jesus, que foi muito simples, ele nasceu num lugar simples, numa família simples, e aqueles ricos, os escribas, os fariseus, esperavam um rei cheio de pompas. Não entendiam verdadeiramente qual era a missão de Jesus na terra. E o rejeitaram. É tanto que ele disse certa vez que o profeta não era recebido bem na sua terra. E Jesus não pôde, na terra dele, ele não pôde nem operar milagres, ou seja, ele não foi assim induzido a fazer os milagres que ele fazia, porque não deram crédito a Jesus. Mas lá em João, tem o evangelista, né, João, nos deixa aqui escrito no seu evangelho, algo que nos anima, bem, graças a Deus, que nos dá uma boa notícia. Eu acredito que você vai gostar dessa notícia. Olha. João, capítulo 1, versículo 10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Está falando de Jesus. O mundo não o reconheceu. Que ele se fez homem, esteve aqui, o mundo não o reconheceu como quem ele era, né? Veio para o que era seu, como diz lá, como nós lemos, que o anjo disse que ele veio para salvar o povo dos seus pecados, o seu povo. Mas ele, aqui diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, veja uma boa notícia para nós. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que maravilha, né? Mesmo ele sendo rejeitado, ainda hoje lá na Judéia, onde ele nasceu, naquele povo, né, os israelitas, não reconhece Jesus como Messias. Mas graças a Deus que houve um povo que reconheceu. Esse povo são os cristãos, são os seguidores de Cristo. E esse povo tem um nome, como está aqui dizendo, olha. Aos que crerem em seu nome, creem em Jesus Cristo, nós cristãos, deu-lhes o direito, o próprio Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você e eu, que cremos em Jesus Cristo, que o confessamos como nosso Rei, como nosso Senhor, nós temos esse direito, dado por Ele, de sermos filhos de Deus. Então você se alegra com isso? Eu realmente me sinto muito feliz, muito alegre. Não pelos que não aceitaram, mas porque tive esse grande privilégio de ser chamada pelo Espírito Santo. Como foi que eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu ouvi, como você está ouvindo nesse dia, uma mensagem da palavra, uma mensagem sobre Jesus Cristo, um ensinamento sobre a pessoa de Jesus. Eu me sentia atraída pelo amor dele e eu confessei como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que esses que o confessam se tornam filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne. Não, nasceram de Deus.
Ou seja, esse é o que a Bíblia chama um novo nascimento. Todo ser humano, ao crer em Jesus Cristo e aceitá-lo, nasce de novo. Não é o nascimento natural, como Jesus explicou a Nicodemos, mas é o nascimento da água e do Espírito. Então nós estamos próximos agora a terminar nosso estudo e eu gostaria de saber de você, se você tem desejo de conhecer mais de perto a Jesus, conhecer mais sobre a sua história, porque apenas hoje nós temos uma introdução sobre esse nome tão precioso, Jesus. É certo que quando Jesus nasceu, na época dele havia outras pessoas com o nome Jesus. Jesus não foi o primeiro. Por exemplo, Josué, ele em hebraico é escrito com Yeshua, como é o nome de Jesus. Porém, o que nós queremos dizer é que a essência desse nome, a pessoa que representou esse nome, que o anjo colocou, era o Salvador da humanidade. É o meu e o seu Salvador. E Jesus ainda hoje deseja ser reconhecido como Ele é. Certa vez Jesus, ainda quando Ele estava aqui conversando com os seus discípulos, Ele perguntou aos discípulos, Ele perguntou, estavam reunidos, e Ele perguntou aos seus discípulos, vamos ler o que foi que está aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o versículo 15. Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. O povo, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele andava fazendo milagre, multidões o seguiam. Mas ele achava e ele tinha consciência de que as pessoas ainda não sabiam o que ele era. Então Jesus fez essa pergunta, né? É o capítulo 16, versículo 13 e 15. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o filho do homem é? Ou seja, o que é que os outros dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Olha como o povo conhecia Jesus. Jesus estava no meio dele, curando, pregando, ensinando, mas eles não conheciam como Messias. Achavam que era João Batista, que havia morrido e tinha ressuscitado, ou que era um dos profetas, como Jeremias. Aí Jesus sabia que o povo realmente não tinha aberto o coração, porque quando Jesus pregava, dizia que ele era o Filho de Deus, todos o murmuravam e rejeitavam. Porque como o homem simples, filho de um carpinteiro, vem dizer que é filho de Deus, nós não conhecemos a família dele. Porque a mentalidade, não tinha mentalidade espiritual. Agora veja o que Pedro respondeu. Simão, Jesus disse: e vocês? O que dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta mais assertiva que ele pôde dar. Aí respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Ou seja, para nós reconhecermos Jesus, como Pedro reconheceu que ele era o Cristo, o Filho de Deus, é através da revelação do Espírito Santo, é pela revelação da palavra, é você ouvindo a palavra de Deus, aceitando o que ela explica, o que ela ensina no seu coração, e você aceitá-lo, então você recebeu a revelação de quem verdadeiramente é Jesus Cristo, quem verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, nessa tarde, agora quando nós estamos finalizando esse programa, eu gostaria de fazer um convite a você. Um convite para nós orarmos juntos. Eu quero orar por a sua vida e aproveitar para orar também pelo aquele povo que está ali
em Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos que está uma catástrofe muito séria e nós temos que nos apiedar daqueles que estão sofrendo. E a única maneira que nós temos de ajudar é, primeiramente, orando a Deus, ao que pode fazer todas as coisas. E eu quero orar pela sua vida também. E nesse momento te pergunto, você reconhece Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo? Você atentou para as palavras que ouviu nesta tarde? E como Pedro, você quer dizer, Jesus, eu te reconheço como Cristo enviado, Filho de Deus vivo. Se você fizer essa confissão, aí onde você está abrindo o seu coração, porque a Bíblia diz lá em Romanos que se no coração crer, com a boca confessar que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Veja como é simples. O difícil foi o que Jesus passou. Foi o que ele fez por nós. E agora ele só quer essa confissão, como ele diz, Pedro, você é feliz, porque você não revelou a carne e o sangue. E você recebeu de Deus essa resposta. Você me reconhece como Cristo. Então, se você reconhece como Cristo, aí onde você está, você pode dizer isso para Ele, porque Ele está presente onde você está, onde nós estamos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta tarde, por este programa, Senhor, que foi ao ar, por este programa, Senhor, que falou de Ti, da Tua palavra, onde ficamos aqui conversando, Senhor, a respeito do nome de Jesus, do poder de Jesus, da essência de Jesus, da pessoa santíssima de Jesus, do que Ele veio fazer por nós. E neste momento, Senhor, abrimos nosso coração para Te receber em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Obrigada por fazer parte agora do Teu corpo, Senhor, pertencer à Tua igreja, ao povo que recebeu o direito de Te chamar Pai, de se tornar Filho de Deus. E agora eu quero orar também, Pai, pelas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, as pessoas que estão sendo, Senhor, que foram castigadas pelas águas. Ó Pai, mas Tu és o Deus das consolações para aqueles que perderam familiares, que perderam seus bens, e o Senhor é supridor de todas as coisas. Eu Te agradeço, Pai, pela minha vida, na minha casa, minha família e pelos ouvintes que nos estão prestigiando, ouvindo a Tua palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Desejo a você uma semana abençoada, guardada e protegida pelo Espírito Santo de Deus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.